Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje, um verdadeiro eixo do mal. Estamos então de regresso para mais um Conversas de Esquina. Na passada semana estivemos com o Marcos Pinto, pivô e editor da CMTV. Hoje trazemos um dos comentadores do Eixo do Mal, Pedro Marcos Lopes. Muito boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. Prazer é meu, boa tarde. A primeira pergunta que eu lhe fazia era, sabendo o que sabe hoje, poderíamos ter tido um voto diferente de Pedro Marcos Lopes no dia 5 de junho de 2011? Sem dúvida, sem dúvida. Se eu soubesse o que sei hoje, não teria votado neste governo, seguramente. Não me perguntes o que é que eu faria na altura, que tipo de voto eu teria feito, mas não seguramente este, porque foi uma decepção demasiado grande, não era nada disto, e enfim, mas nós enganamos sobre feitos de carne e osso. O PSD e o CDS estão à beira de um divórcio litigioso? O que se passa entre o PS e o CDS é extraordinário. Entre o PS e o CDS, não. Se me permites, eu gosto de distinguir nesta altura, e eu acho que nesta altura é muito importante fazer essa distinção entre o PSD que está aparentemente no governo, ou que está mesmo no governo, e o verdadeiro PSD.
Ou seja, é muito difícil, obviamente que eu não quero fazer aqui o número de dizer que eu é que sei qual é o PSD e os outros não sabem o que é o PSD, longe disso. Aliás, a própria história do Partido Social Democrata é uma história feita de várias fações, de vários posicionamentos. O Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez numa conversa que teve comigo e com o Pedro Adão e Silva no TSF, dizia que o PSD vai desde os liberais até aos sociais cristãos, que eu não sei bem o que é um social cristão, mas o professor Marcelo sabe essas coisas todas, e se não as souber inventa, aqui para nós que ninguém nos ouve, mas é muito abrangente, é um partido, um catch-all, mas com um grande índole classista numa determinada altura, eram os pequenos e médios, a pequena e média burguesia, os pequenos comerciantes, os pequenos industriais. Portanto, é um partido muito abrangente. Mas com uma matriz. Com uma matriz europeia, uma matriz social-democrata, perfeita, bem definida, e, enfim, um partido de centro, muito próximo, há que dizê-lo, do Partido Socialista. Aliás, não nos podemos esquecer que o Sá Carneiro tentou aderir à Internacional Socialista, não é? E foi ultrapassado pelo Dr. Mário Soares. Portanto, provavelmente, se isso tivesse acontecido, estávamos a falar de outra coisa neste momento qualquer. Bom, mas isso agora não interessa, e desculpa eu ter desviado a conversa. Há, de facto, uma ruptura entre o PSD e o CDS, que é uma ruptura absolutamente patética, quer dizer, dá vontade de rir. Se não fosse trágico, era cómico, não é? Porque tu tens os dirigentes do CDS a apelar a remodelações todos os dias. O Presidente do Conselho Nacional, o António Pires de Lima. Enfim, dá a ideia de que, quer dizer, tu imagina, ok, uma circunstância em que no Conselho de Ministros há 3 ministros que querem a demissão de pessoas que estão à frente deles. Por outro lado, o Partido Social Democrata, ou o Partido Social Democrata que está no governo, o governo, o Pedro Passos Coelho, perdeu completamente o respeito ao CDS. O CDS também lhe perdeu o respeito, e tudo isso aconteceu numa data terrível, que foi a altura da TSU. E perdeu-se completamente o respeito, perdeu-se entre os dois partidos, e houve uma cisão completa. E Pedro Passos Coelho, que é homem que não perdoa, nunca mais vai perdoar a Paulo Portas aquela malandrice da TSU. E, portanto, isto está uma situação que eu reputo, enfim, de patética, mais uma vez. Ainda ontem, na conferência de imprensa, nós assistimos a uma coisa terrível, que era, não estava ninguém do CDS, vemos o novo ministro adjunto do primeiro-ministro a apelar ao diálogo com o Partido Socialista, mas eu apetece-me dizer, era a altura de Passos Coelho mandar uma carta ao Paulo Portas a pedir para dialogar, porque parece que esse diálogo não existe. Paulo Portas, desde o primeiro dia, esteve com o pé fora neste governo? Eu acho que Paulo Portas nunca teve grande respeito, pelo respeito intelectual, quero dizer, pelo atual Primeiro-Ministro. E Paulo Portas, se te recordas, houve um episódio muito curioso, dia 5, as eleições foram 5 de junho. 5 de junho, sim. Na noite das eleições, Paulo Portas, que teve o melhor resultado desde 1989 para o CDS. Depois, em 91, ainda eram 250 deputados, não eram 230. Mas teve o melhor resultado desde 89, apareceu muito abatido. O que é estranho, não é? Teve o melhor resultado, ia para o governo em função desse resultado e estava abatido. E eu acho que nesse dia houve é um momento-chave. É um momento muito importante para o CDS, porque Paulo Portas percebeu que nunca ia ser uma alternativa verdadeira na direita. O sonho dele ser o líder da direita. Porque face à campanha que o PSD tinha feito, que tinha sido trágica, eu acho que a última campanha eleitoral foi uma coisa absolutamente, enfim, pouco profissional, com mensagens completamente soltas. O PSD tinha a obrigação de ter maioria absoluta. Isso não se pode dizer em política, mas tinha o dever de ter feito muito melhor do que aquilo que fez. Tu repara, a dada altura até o aborto apareceu, lembras-te? Sim. A dada altura até apareceu o aborto. Eu estava, enfim, um bocadinho confuso. Depois aquelas mentiras que toda a gente sabia que eram deliberadas, que não ia haver cortes, iam só ser nas gorduras. Todos nós sabíamos que era mentira. Quer dizer, não houve necessidade daquilo. Bom, e naquele momento, e Paulo Portas foi muito agressivo nessa campanha e convenceu-se, digo eu, que teria um melhor resultado e que com esse resultado poderia ser, de facto, uma força importante dentro do governo, e apostava que neste PSD, e ele viu isso antes de muita gente, de mim incluído, que este PSD corria o risco de se romper, digamos assim.
E se ele tivesse um grande resultado nessas eleições, teria uma base para crescer. Mas nada disso aconteceu. E, portanto, agora Paulo Portas vê-se numa situação absolutamente terrível, que é, não consegue influenciar o governo, porque Passos Coelho pura e simplesmente não lhe liga pedido, nem pode sair do governo, porque ele sabe, tão bem como eu e como tu, que se ele sair vai ser tão penalizado como o PSD nas eleições. Portanto, é assim um beco sem saída, quase. Pedro Mota Soares, o atual Ministro da Segurança Social, dizia numa entrevista à Visão, no início deste governo, que este executivo iria ficar na história. Este governo pode ficar na história como o pior da história da democracia? Por enquanto é. Eu acho que sim. Eu achava que... Nós tivemos muitos governos maus, infelizmente. Não tão maus como pensamos, desde 25 de abril de 74. Eu vejo agora discursos, sabes, absolutamente terríveis, ignorantes, que me incomodam muito. Quando aquele discurso, até onde nós chegamos, o que é isto? Quer dizer, nós chegamos muito longe. As pessoas que assim falam não sabem o que era o país em 74, 75, até em 80. Nós calcorríamos um caminho muito, muito longo, com erros brutais, como é evidente, mas um belo caminho. Em 30 anos, até em menos, nós mudamos um país completamente. Tornou-se um país quase europeu, e não tenho medo das palavras, utilizo quase, mas um país muito melhor, com transformações sociais absolutamente espantosas, e devemos a dois partidos, no fundo, ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata. Havia um consenso nas principais questões que foi absolutamente abandonado. E este governo optou por uma via revolucionária. Eu digo isto muitas vezes, quer dizer, a direita revolucionária chegou ao poder. Eu não gosto de revoluções, porque acredito em reformas, não acredito em revoluções. Mas corremos o risco disto acontecer, porque há uma cegueira completa, sabes? Há uma cegueira completa. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, por exemplo, este diálogo que vimos esta semana, é falso, porque ele acredita, ele e Vítor Gaspar, devem ser as duas únicas pessoas que acreditam no caminho que está a ser percorrido. Isto é terrível, este governo, sim, corre o risco de ser o pior risco da democracia, por um motivo. Porque está a destruir em pouco tempo, ou ajudar a destruir, ou a participar na destruição de coisas que levaram muito tempo a construir. E o que aconteceu a Pedro Passos Coelho, aquele que estava na campanha eleitoral e que prometia os cortes no Estado e prometia coisas que nós gostávamos de ouvir, o que é que aconteceu a esse Pedro Passos Coelho depois do dia 5 de junho? Desapareceu para a parte incerta? Pois não sei se é uma excelente pergunta. Mas eu conheci e conheço o Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho, não falo com ele há 2 anos, mas não eram estas de facto as ideias dele, ou se eram, eu não me lembro de as ter escutado. Não me lembro eu, nem se lembra ninguém. Não é pelo facto de eu conhecer pessoalmente que sei que... Porque o conto é o que se diz publicamente, não é o que se diz em privado. Não era isto. Os costos intermédios, não se queria cortar 13º mês, era preciso crescer, era preciso dinamizar um conjunto de coisas. Sabes, muitas vezes as pessoas mudam de ideias quando não têm as ideias muito sólidas. É fácil aparecer alguém a quem nós damos muita importância e temos em muita consideração a sua opinião, que nos consegue transformar as nossas ideias, quando as nossas ideias não são verdadeiramente sólidas. E é provável que o Primeiro-Ministro não as tivesse muito sólidas. É uma explicação. Agora, isto não. Tu repara, Pedro Passos Coelho vem da ala esquerda, do lado esquerdo do Partido Social Democrata. Era um opositor a Cavaco Silva. Foi o responsável por um dos projetos de revisão constitucional que, por acaso, era interessante agora às pessoas, mas ninguém vai ligar a isso, ver qual era o projeto de revisão constitucional do tempo da JSD dele. Que não era sequer parecido com o projeto de revisão constitucional que ele apresentou ou que tentou apresentar de responsabilidade de Paulo Teixeira Pinto. Mas, enfim, isso são coisas. A memória
Em Portugal nós temos um problema com a memória, os jornalistas têm pouca memória, nós próprios temos pouca memória, ou pelo menos não a queremos ativar. Ele foi o homem contra o serviço militar obrigatório, era dentro do PSD das poucas vozes a favor da interrupção voluntária da gravidez. Quer dizer, ele era um liberal, mas um liberal não completamente na economia, nos costumes sempre foi, e sempre o assumiu que era. Aliás, até foi estranho na campanha ter aparecido o aborto, como tu há bocadinho estávamos os dois a comentar. Alguma coisa aconteceu, ele provavelmente mudou de ideias. Bom, infelizmente, na minha opinião, não foi para melhor. Falámos há pouco de crenças em que Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho acreditam nesta receita que está a ser aplicada. Eles acreditam verdadeiramente ou são obrigados a acreditar? Eu acho que acreditam verdadeiramente. Eu acho, sobretudo Vítor Gaspar, eu acho que acreditam verdadeiramente. Aliás, se tu te recordas, a receita da Troika, Passos Coelho disse não só que se não tivesse aquele programa ele o aplicaria, e mais, queria ir além dele. Vítor Gaspar é um caso mais perturbador. O Vítor Gaspar lembra muito um fundamentalista. O fundamentalista é um tipo eminentemente honesto, que é o caso de Vítor Gaspar, e hiperfocado. E não consegue ver ao lado. E Vítor Gaspar é este caso. Eu acho que Vítor Gaspar, aquela história do jornalista irlandês dizer que ele era o representante da Troika, é verdade. Não pela interpretação que foi dada, por exemplo, por José Sócrates ou que foi dada por alguns jornalistas, se calhar é enviesada. Mas o que ali está é verdade. Ele não é o representante da Troika. Não é bem isso. Ele acredita exatamente nisto. Ele acredita exatamente naquilo que está a acontecer. E é completamente lunático, permite-me a expressão, que alguém ache que é possível ter outra política com Vítor Gaspar no governo. Pode vir até o Papa. Com Vítor Gaspar no governo é esta a medida. Pode vir Miguel Poiás Maduro, pode vir um menos maduro, mais verde, o que for. Esta vai ser a política seguida enquanto Vítor Gaspar estiver no governo. E quando é que se deu o clique nas pessoas para deixarem de respeitar este governo? Há bocadinho falámos sobre respeito, falámos na questão da TSU. Terá sido mesmo a TSU que foi a gota d'água? Terá sido Miguel Relvas? Terá sido os 2 orçamentos consecutivos com medidas inconstitucionais? Há 2 momentos para mim chave. O primeiro, não vamos hierarquizá-los, apesar de eles terem pesos completamente distintos, como já vais perceber. É a licenciatura de Miguel Relvas. É extraordinária, a política tem coisas, enfim, fascinantes, e isto é de facto fascinante. Miguel Relvas, na minha opinião, não foi um mau ministro, teve para lá de péssimo, quer dizer, o homem não conseguia coordenar politicamente o governo, a comunicação era um desastre do governo, o dossiê da RTP foi quase ridículo, nós já nos ríamos cada vez que aparecia uma proposta e vinha uma. E já sabíamos que essas propostas não iam avante. Exatamente. Sabíamos isso perfeitamente, mas fingíamos. A reforma autárquica foi algo absolutamente inacreditável, inqualificável. Nós continuamos a ter 306, salvo erro. 308 conselhos. Pegou-se nas freguesias. Enfim, tudo foi mau. Havia ele mentiu deliberadamente ao Parlamento a dizer que não conhecia Jorge Silva Carvalho, depois já conhecia, depois já não eram amigos, depois eram amigos. Quer dizer, mentiu assim, como ele mente, assim, com olhar nos olhos e a fingir que ninguém percebe. Mentiu. Bom, tudo isto não contou para as pessoas, ou contou pouco. Já era parte do anedotário. Agora, quando tocou à parte da licenciatura, e é isto que é a política, é a nossa capacidade de ler os momentos e das coisas que têm de facto importante. Porque a história da licenciatura tocou às pessoas. Porquê? Porque as pessoas agora têm muitas dificuldades. Pagam propinas, pagam mestrados. Já não é como no meu tempo, nós fazíamos uma licenciatura. Vocês estão tramados, têm a licenciatura, depois têm o mestrado, depois isto é sempre a pagar livros, isto e aquilo. E as pessoas ficaram tocadas porque aquilo lhes tocava a elas próprias. A política é muito isso. É quando nos toca a nós próprios. Então este tipo é licenciado com 3 cadeiras, eu tenho o desgraçado do meu filho que tem que fazer 20 e tal e 30 cadeiras. Isso tocou. Isso foi um movimento descredibilizador do governo. O segundo foi a TSU. E é muito mais importante, com muito mais influência política, com muito mais influência nas nossas vidas. Uma questão que eu notei na TSU foi que após a declaração de Pedro Passos Coelho,
ninguém percebeu a medida. Ninguém percebia o que é que se tratava. Não, eu acho, quer dizer, eu acho que não, se me permites. O grande problema da TSU primeiro, era que era uma medida errada. Já, não é? Mas o pior foi, o que a mim me impressionou, como quem gosta da política e quem vive da política quase como eu, era a incapacidade de alguém no governo, de uma única pessoa no governo, perceber como é que ia ser feita a leitura política. Qualquer assessor político de terceira categoria, com 18 anos, da Associação de Estudantes, sabia, ou deveria saber, que a leitura política ia ser esta. O que as pessoas iam pensar era, vamos tirar dos trabalhadores para dar às empresas. Quer dizer, e o que faz um assessor político é isto. Ou um consultor político é isto. Quando tu fores consultor, ou se alguma vez assessor político, a tua tarefa vai ser ler o que as medidas vão, a percepção que as pessoas vão ter da medida. E isto não foi lido desta forma. E como não foi lido, isto foi para a frente, eu acho que o Primeiro-Ministro também não percebeu. É sério. Eu conheço o processo de decisão, ou acho que conheço o processo de decisão desta medida. Foi algo absolutamente inacreditável. Isto foi uma medida que demorou 36 horas a ser tomada. Portanto, é impossível ter-se pensado, refletido sobre isto. Uma medida que mudava tudo. Mudava tudo. Foi feita em 36 horas e depois esta coisa absolutamente inacreditável que foi, toma-se uma medida e depois, desculpe lá, é para vir para trás. Isto é incompreensível. E uma última questão em relação ao governo, partindo da TSU. A partir desse momento e na apresentação depois do Orçamento Geral de Estado, Vítor Gaspar tornou-se vingativo. Os fundamentalistas têm este problema, sabes? Os fundamentalistas são pessoas que não gostam de ser contrariadas e quando são contrariadas, reagem mal. Eu não diria que ele se tornou vingativo, que isto parecia uma medida, que há medidas de Gaspar que se parecem revanchistas. Parece que sim. Agora, daqui a eu considerar que o Dr. Vítor Gaspar é vingativo, é muito longe. Temos um governo, então, descredibilizado, mas parece que em Portugal também vivemos sem oposição. Pois o problema é esse, quer dizer, esse é o grande problema. O seguro morreu de velho, ou neste caso morreu de novo? Acho que o seguro, francamente, nasceu velho. Nasceu velho. Pelo menos tem um ar de velho que assusta, que me assusta um bocadinho. Nós temos um grande problema. Temos vários. Os partidos o Partido Socialista e o Partido Social Democrata estão com um problema gravíssimo. Perdão. De aparelhismo. De não se conseguirem renovar. De as suas máquinas se estarem a sobrepor, e perdoa-me o termo, mas há falta de melhor, estão-se a sobrepor às próprias elites. Vemos o crescimento dentro dos partidos do PS e do PSD. Há muito tempo que não aparece ninguém, ou um grupo, pelo menos, porque ninguém é muito forte, aparecem várias pessoas, mas um grupo bem coeso de pessoas, enfim, muito bem preparadas. É verdade que isto não acontece. Provavelmente, neste momento, o Partido Socialista tem melhor gente do que o PSD. E, curiosamente, também, a melhor gente do Partido Socialista não está com António José Seguro. Tudo isto é Mas eu não me quero alargar com esta análise do partido, que já muitas vezes a fiz, e dos partidos, e muita gente as fez. Nós temos, desde já, um problema. O Partido Socialista não está a saber fazer a oposição. Esta cena que se passou esta semana, mais uma vez, foi um bocadinho ridícula, porque a semana passada, se te recordas, o PS estava a pedir eleições e esta semana está a dialogar com o Primeiro-Ministro. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Pois nunca chegando a um consenso. Sim, exato, sim, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. E nós temos um bloqueio muito grande no nosso sistema político, que se chama Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Porque, repara, a nossa alternância está muito limitada. Muito limitada. Agora vamos ter um novo baralhado de cartas, porque eu não acho que o PSD se mantenha como sempre foi. Acho que é muito provável, particularmente se acontecerem algumas coisas nas autárquicas que eu temo que aconteçam, é muito provável que o PSD entre numa pasoquização perigosa. Mas em frente. Mas o nosso bloqueio à esquerda é terrível, porque o Partido Socialista teve uma maioria absoluta com José Sócrates,
O PSD sozinho também só teve 2, aliás, o Partido Social Democrata sozinho, mas o Partido Socialista esteve sozinho, mas isso não vai acontecer. Aliás, o nosso sistema não está feito para maiorias absolutas. E enquanto o PSD consegue normalmente aliar-se ao CDS, apesar destas coisas todas, mas não interessa, em tese, bem entendido, o Partido Socialista não consegue fazer isso com o Bloco de Esquerda e o PC, porque, pura e simplesmente, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não acreditam na democracia liberal, como eu e tu acreditamos. É tão simples quanto isto. É tão simples quanto... As pessoas que estão a abandonar o Bloco de Esquerda, por exemplo, como o meu camarada Daniel Oliveira, o Rui Tavares, que era muito próximo e que teve no grupo parlamentar, são pessoas que têm que sair, que tinham que sair por um motivo muito simples, e vão sair mais no Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda, enquanto nós pensávamos que ia ser uma hipótese de coligação com o Partido Socialista, entrou num caminho igual ao do Partido Comunista, com variantes diferentes, até piores do que o Partido Comunista. O Partido Comunista, nós sabemos o que é que contamos com a extrema-esquerda, que é aquilo que o Bloco de Esquerda está a tornar, nunca sabemos. Sendo assim, José Sócrates é a força da oposição em Portugal? Não, não é. Ou melhor, pode ser considerada a força da oposição, mas considerá-lo a oposição é terrível. Terrível para o sistema, terrível para o Partido Socialista, mas sobretudo terrível para a nossa democracia. Porque o José Sócrates já não é primeiro-ministro, não vai ser, provavelmente, nunca candidato a primeiro-ministro, e, portanto, no fundo é um agent provocateur. Tem todo o direito de o ser. Todo o direito. Achei inqualificável esta discussão de saber se ele podia ser comentador ou não. É insultuoso quase à democracia dizer, claro que pode. Se eu acho que ele faz bem a ele próprio, como diz o António Costa, se eu acho que ele faz bem ao Partido Socialista, se eu acho que ele faz bem, se acho que para a democracia é bom um primeiro-ministro tornar-se comentador, eu acho que não. A todas estas acho que não faz bem a Sócrates, não acho que faz bem ao PS, não acho que faz bem à democracia, acho que faz mal a toda a gente. Mas ele tem todo o direito de o fazer, se for convidado. Agora, ele ser a oposição, acho que provavelmente há essa maneira de olhar para ele, mas isso é mau para toda a gente. E depois o pior disto na democracia é isto, quer dizer, é tu seres uma coisa, seres apenas uma coisa e não a poderes concretizar. Quer dizer, ele pode ser de facto a oposição. E daí? A política tem que ser, é feita de coisas concretas, não é? E o que leva José Sócrates a voltar dois anos depois de ter deixado o cargo de primeiro-ministro? Ai, a política. Como é que podemos nós acreditar nas palavras de Sócrates que dizem que apenas quer fazer comentário? É impossível acreditar nisso. Claro que não, claro que é impossível comentar. Aliás, ele não disse bem isso. Ele disse que vinha para tomar a palavra. Tomar a palavra, naquela entrevista, sim. E, de facto, aí foi sincero. Ele vem para tomar a palavra por um motivo muito... Eu acho que os políticos... É tempo demasiado na política. Quer dizer, tu não dizes a alguém que viveu na política até agora, até aos 50 e tal anos, e agora dizem-te assim, agora acabou. Não acabou nada. Eu tenho quase certeza, não faço ideia, mas imagino que José Sócrates, quando chegou a Paris, teve 15 dias sem olhar para os canais por cabo, e passado 15 dias deve-os ter instalado todos os canais de cabo portugueses e deviam estarem ligados a 24 horas por dia. Quer dizer, porque é quando nós não... Quem está na política, esta gente está na política, não quer sair do jogo. Não quer-se todos. Mesmo os que aparentemente não estão na política ativa, e eu conheço vários, e alguns são meus amigos, que não estão na política ativa, não conseguem viver sem a política. É demais. É como... Enfim, é como tipo, tu vais ser um comunicador, vais trabalhar em meios de comunicação social. Imagina que tu até aos 60 anos estás a trabalhar nisso, de repente dizes, não, nunca mais. Isso é impossível. Vais sempre olhar para aquilo com uma visão diferente. E uma última questão sobre José Sócrates e sobre o seu regresso. O fantasma de Sócrates nunca deixou os portugueses, nem nunca deixou o Largo do Rato, ou foi ele que voltou cedo demais, ainda com as feridas abertas? Eu acho que ainda há feridas abertas, certas ou erradas, mas ainda há feridas abertas. Eu acho que dentro das pessoas no PSD, no CDS e naquele núcleo que transita entre o PS e o PSD, que é grande, enfim, pelo menos é significativo, ainda há uma memória muito acesa negativa em relação a José Sócrates. Eu acho que houve um discurso que culpabilizou José Sócrates por todos os males deste mundo. Passou. É errado, é completamente errado, é profundamente errado, mas passou.
mal ou bem, é isso que eu tenho quando analiso pensar, e portanto, se calhar foi demasiado cedo para ele voltar. Agora, para o Partido Socialista ainda foi mais complicado. Para o Partido Socialista é mais complicado porque José Sócrates não precisa de criticar António José II. Basta aparecer. Basta aparecer. Para ver as comparações. Exatamente. Basta aparecer. E é evidente que José Sócrates é um político muito mais competente do que António José II. Temos pena. E muito mais, também muito mais hábil. Em relação à União Europeia, estamos a atingir o ponto em que poderemos dizer adeus ao fim do projeto europeu? Eu acho que sim. Eu acho que provavelmente já passamos esse ponto. Temo que já tenhamos passado esse ponto. E claro que eu hoje digo que tenho medo que já tenhamos passado esse ponto, mas o meu otimismo crónico amanhã vai-me dizer que não, se calhar foi porque hoje dormi mal ou qualquer coisa. Mas a questão que se levanta é esta: o projeto europeu foi o mais belo projeto, isto já foi dito por muita gente, mas foi o mais belo projeto que existiu na Europa. Era um projeto que se baseava na solidariedade, era um projeto que se baseava na confiança entre os vários interlocutores. Era um projeto que visava, sobretudo, manter a paz num continente que nunca conseguiu ter a paz. Se algo pode ser dito de bom em relação, e podem ser ditas muitas coisas em relação ao projeto europeu, a primeira coisa é que nunca na Europa esteve 50 anos ou 60 anos sem guerra. E mesmo assim houve uma guerra na Europa durante esse tempo, que foi a guerra na Jugoslávia. E mesmo assim houve uma guerra dessas. E onde a Europa também, graças a Deus, se portou muito mal. Mas esse projeto era baseado na solidariedade, na tentativa que os povos tivessem condições de vida o mais similares possíveis, que houvesse uma integração e que os valores europeus, porque existem valores europeus, foram os valores europeus que construíram o que é hoje. Todos os valores americanos que nós agora identificamos com os valores americanos são valores europeus, foram transpostos da Europa. Toda a nossa comunidade da Europa conseguiu ter a maior hegemonia em termos de valores que alguma vez existiu na história da humanidade. São os valores europeus que são hegemónicos hoje no mundo. Nós construímos uma civilização que se tornou a civilização mais hegemónica do mundo em termos de valores, em termos daquilo que as pessoas acreditam. Bom, mas para isso, e para ela se manter, era preciso essa solidariedade, era preciso esse crescimento comum, e isso aconteceu, eles perceberam, porque repara, a Europa percebeu isso. A Europa nasce com o projeto da seca, ajudado muito pelos Estados Unidos com o Plano Marshall. E o Plano Marshall, por exemplo, era um plano político. As pessoas dizem que foi derramar dinheiro. Não houve. De facto, foi preciso derramar dinheiro. Mas foi preciso derramar dinheiro para que as pessoas acreditassem na democracia. Porque ninguém acredita na democracia quando tem fome. Exatamente. Ora bem, e naquela altura nós vivíamos a pressão do comunismo do outro lado e ainda havia a reminiscência dos fascismos e dos regimes de extrema-direita do outro. Quer dizer, e foi preciso dar condições às pessoas para que as pessoas crescessem e gostassem da própria democracia. O que nós hoje estamos a viver é exatamente o contrário. Não há português nenhum que se importe com a democracia se tiver fome ou se tiver com desemprego, se estiver desempregado. Isto é horrível dizer e há pessoas que acham que não. Eu estou convencido disso. Ninguém se lembra, ninguém gosta da democracia nem de grandes valores quando tem fome ou quando vê os filhos à fome. E, portanto, o que a Europa está a fazer é isto. É transformar países inteiros em gente famélica, a destruir os esquemas produtivos de países inteiros, como Portugal, como a Espanha, a Grécia que está destruída. Devia haver visitas de estudo à Grécia para ver o que é que está acontecendo na Grécia. Agora saiu um bocado da ordem do dia. É um projeto de destruição. A Grécia está destruída, está absolutamente destruída. Bom, e a Europa, o projeto europeu visava que nós equilibrássemos tudo isto, que houvesse uma solidariedade. E também havia a noção de que as coisas que Roma e Pavia não se fazem no dia. Como há bocadinho eu te disse, nós em 30 anos percorremos um longo caminho. E tu dir-me-ás, suficiente? Não, não foi suficiente. Mas diabo, 30 anos, não é assim tanto tempo em termos históricos. A Europa a querer agora que determinados países cresçam e que se transformem em algo que demora décadas, gerações a fazer, é ridículo. Depois há outro problema.
E esse provavelmente o que gerou todos os problemas que hoje estamos a viver. Aquele que é o maior problema, que é a arquitetura institucional do euro. O euro foi feito às 3 pancadas, agora nós sabemos. Na altura fomos todos histéricos, bater palmas, mas foi feito às 3 pancadas. Quer dizer, ter uma moeda única... Sem a convergência política e económica. Para já, isso é impossível. Não é? Agora percebemos que era impossível. E por outro lado, é teres uma moeda única com países em estados de desenvolvimento económico completamente diferente. Quer dizer, nós estamos num estado de desenvolvimento económico e nunca teremos o mesmo estado de desenvolvimento económico do que a Alemanha. Por motivos óbvios, porque somos 9 milhões ou somos 10 milhões, porque fomos mais lentos a crescer, ou que a Holanda. Quer dizer, nós não podemos fingir que as coisas não são dessa maneira. E com o euro, e muito por causa do euro, todos os incentivos errados que foram dados à economia portuguesa. Quando agora se fala dos produtos transacionáveis, a mim irrita-me. Irrita-me porquê? Porque é evidente. Sim, isso é evidente. Só que os incentivos que são dados aos empresários... Das duas, uma. Ou se quer uma economia dirigida e o Estado diz exatamente aos empresários o que devem investir, ou então deixamos os empresários funcionar na sua liberdade. Não é? Os empresários não tinham qualquer tipo de motivação para fazer cadeiras, porque cadeiras vinham da Alemanha muito mais baratas. Portanto, onde é que eles vão? Vão para onde está a sua maior margem de lucro. Onde é que estava a maior margem de lucro neste sentido? Nos não transacionáveis, nos serviços, nos telemóveis. Foi aí que as coisas foram. Na habitação. Quer dizer, agora... Esses foram os incentivos dados pelo euro. Esses foram os incentivos dados pela Europa. Os empresários, a economia funciona por incentivos. Vão onde se ganha mais dinheiro. Eu, se fizer uma cadeira e ganhar 2, mas se vender uma linha de telemóvel e ganhar 10, para onde é que eu vou? Vou para a linha de telemóvel. Isso é evidente. Quer dizer, e isto foi o que aconteceu na Europa. E depois, quer dizer, outra coisa que nós somos agora penalizados, mas isso é uma questão mais micro, que é a história do investimento. Eu dá-me vontade de rir. Nós assistimos muitas vezes a dizer, nós endividamos de uma loucura, aquilo em 2007 e 2008 foi uma loucura, porque veio aí dinheiro. Bem, houve esse investimento por uma razão primeira. É que a Europa mandou-nos investir. Gastem dinheiro. Por favor, vamos fazer aqui umas coisas contracíclicas. Gastem dinheiro com fartura. Na altura que rebentou a crise nos Exatamente. E depois tiraram-nos o tapete. E depois tirou o tapete. Agora, quer dizer, a questão que se levanta quando se fala, por exemplo, do magistrado de Sócrates, diz assim, pois, é verdade, os gajos mandaram-nos gastar, mas nós não gastávamos. Eu diria sim, provavelmente, mas gostaria de ver qualquer pessoa no mundo ter os gajos a dizerem gaste dinheiro, o que quer dizer se gaste dinheiro, ganhe eleições, não é? Gaste dinheiro, gere procura, e eu disse, não, vamos ser poupadinhos, porque senão isto está disparado. Portugal se quiseres. Vai sofrer um segundo resgate? Eu acho que sim. E mais cedo do que imaginamos? Deus queira que não seja, Deus queira que não tenhamos essa notícia já dia 23 de maio, de abril. Porque dia 23, o que aconteceu esta semana é muito suspeito, digamos assim. O Conselho de Ministros de ontem, estas desculpas do Tribunal Constitucional, o ter sido anunciado o orçamento retificativo, tudo me leva a crer, eu acredito que tudo me faz parecer que a execução orçamental do primeiro trimestre foi um desastre. Um desastre. E se essa minha suspeita se concretizar, nós dia 22 vamos dizer assim, olha, Tribunal Constitucional 1.300.000. E agora isto aqui nesse orçamental também não está a correr bem. Provavelmente vai ser a melhor desculpa. O Tribunal Constitucional vão-se desculpar com o Tribunal Constitucional, mas o grande problema vai ser a execução orçamental do primeiro trimestre. Arrumando o capítulo da política e falando sobre o programa Eixo do Mal, tem a noção de que o Eixo do Mal é um programa com uma audiência altíssima para o tipo de canal onde está e é visto por vezes como um líder da opinião? O programa... Bem, eu tenho noção de que o programa tem muita audiência, porque a gente vê os papelitos, não é? Onde vem a audiência. Sim, temos noção de que temos muita audiência, não temos noção
Eu por mim falo de que a minha opinião, e não posso falar nem pela Clara, nem pelo Luís Pedro, nem pelo Daniel, eu não tenho uma noção, digamos assim, que influencie muito a opinião de outras pessoas. Agora, tenho uma noção, tenho a consciência de que tenho que ser responsável naquilo que digo, porque provavelmente não influencio muitas pessoas, mas influencio 3 ou 4, e bastava-me uma para que eu tivesse muito cuidado com aquilo que digo. O Eixo do Mal é um programa com prazo de validade? Claro, como todos. Aliás, é raro o programa, particularmente aquele tipo de programa. Aquilo é um programa sui generis. Não é único no mundo, longe disso. Temos outros casos, como na Itália há coisas parecidas. Eu lembro de ver uma coisa muito parecida na Itália, curiosamente, uma coisa parecida na Turquia, mas não exatamente igual. Os programas em televisão têm prazo de validade, particularmente porque as pessoas têm prazo de validade. Aqui um bocado ninguém atura o gordo careca, quer dizer, e portanto, nem a Clara, nem o Daniel. Quer dizer, já digo que 8 anos, que é o tempo que já é muito largo, não é? Mas temos outros casos, por exemplo, a Quadratura do Círculo é um programa que existe interruptamente em Portugal. Eu não quero arriscar, não quero depois o Carlos Andrade me trate mal, mas provavelmente há mais de 20 anos. Eu lembro-me da Quadratura do Círculo ainda como flashback na TSF, nos meus patrões da TSF. Portanto, os programas duram enquanto tiverem audiência e enquanto houver gente disposta a apostar neles. Mas o programa não estará na sua pujança máxima, no pico de carreira, por assim dizer? Isso está. Mas quando em televisão isso acontece, tu podes estar no pico da carreira numa semana e daqui a um mês dares com a trombinha no chão, quer dizer, porque é que está? E mais uma vez eu digo, a ditadura das audiências é isso. Está porque nunca teve tanta audiência como tem agora. Nunca teve tanta audiência como teve no último ano. Nunca atingimos tanta gente como atingimos num ano. E repara, neste último ano, nos últimos anos, e não é porque sejamos amplificados, porque nós não somos amplificados. Nós não temos jornais no dia seguinte a dizer o que nós dizemos, porque provavelmente os jornalistas acham que nós só dizemos disparados, mas não temos isso, como tem outros programas. Não temos. E mesmo assim a nossa notoriedade, a nossa audiência. Mas como é que se consegue explicar? As pessoas estão, e dizem todas elas, que estão fartas da política. E depois um programa depois um programa como Este do Mal, que discute a atualidade política, é visto por tanta gente. Sim, aqui alguma coisa está de errado. Não está nada errado. Para já as pessoas não dizem todas a verdade. Mal estávamos. Depois as pessoas não estão fartas de política, porque as pessoas sabem, e cada vez sabem mais, e provavelmente agora melhor do que nunca, que estão muito dependentes da política. Tornámos-nos pequenos economistas e cientistas políticos. Isso, claro, as crises provocam isso. As crises provocam, e de que maneira isso? É bom que provoquem isso e que não provoquem aquilo que nós estamos a assistir, e assistimos muitas vezes, que é aquele discurso absolutamente terrível e absolutamente antidemocrático, que é o discurso contra os políticos e contra a política. O discurso contra a política, por si mesmo, é um discurso político, como tu sabes, não é? O discurso contra os políticos é um discurso terrível. Há uma diferença. O discurso contra a política é um discurso político. O discurso contra os políticos também é um discurso político. Mas qualquer um deles, são muito perigosos. Porque são discursos anti-democracia. Vamos lá ver se a gente se entende, não é? Não se preocupem com a política, que eu estou cá, era Salazar que dizia, como dizem todos os ditadores. Não se preocupam com isso que eu estou. Agora, as pessoas, é bom que tenham cuidado com a política. Eu lembro de escrever uma coisa, já há muitos anos, que dizia que eu tinha que me preocupar com política porque tenho 3 filhos. Não é? E nós devemos preocupar com política porque a política diz respeito à nossa comunidade. E se nós não nos preocuparmos, quem é que se preocupa? Eu acho que nós, portugueses, temos-nos preocupado muito pouco com política, desde sempre. E é isso que, às vezes, nós temos um déficit de participação política, em todos os setores. Até nas assembleias de condóminos.
Não nos estamos para chatear. Não gostamos, não nos estamos para chatear. E esse déficit de participação é péssimo, péssimo. E quanto mais vejo participação, mais gosto. Agora, é preciso saber como é que as pessoas participam. As pessoas não podem achar que por terem um Twitter ou ter um Facebook e mandar umas bocas que isso já é participação... que é participação política. Isso não é. Quer dizer, eu tenho o meu Facebook e muitas coisas que me incomodam, mas enfim. São pessoas que vão insultar, são pessoas que vão chatear. Isso não é participação política, coisa nenhuma. No espaço mediático existe políticos a mais? Existem os políticos que o espaço mediático acha que são os apropriados. Eu acho que nós vivemos todos de ciclos e de modas, não é? Estas coisas são as modas. Os políticos agora estão na moda como comentadores, entre aspas. Quer dizer, chamar comentadoras de Sócrates ou Marcos Mendes dá vontade de rir, não é? E não são políticos. São políticos. Tal como eu e as pessoas que fazem comigo também fazem um bocado de política, obviamente. Tentamos influenciar decisões e tentamos mostrar o caminho. Não é com aquela dimensão. Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, não. Marcelo Rebelo de Sousa é uma coisa diferente. É um entertainer, como se costuma dizer. É um entertainer, sabe fazer aquilo, faz aquilo há muitos anos e as pessoas não se identificam com ele. Gostam de o ouvir, não se identificam. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa vai ter um problema complicado quando se candidatar à presidência da República e candidatar ele vai. Sim. Candidatar-se ele vai. Vai ter um problema porque as pessoas não se identificam, gostam dele, mas não se identificam com ele. E a passagem da identificação ao voto é algo que tem que ter mais um passo. Mas não há mais políticos. Há os políticos que há. Infelizmente, por um lado, acho que alguns estão a fazer comentários que fariam melhor em estar na política, na Assembleia da República. Por exemplo, acho que se José Sócrates quisesse fazer política, acho que fazia lindamente se concorresse a uma Câmara ou fosse para a Assembleia da República, ou, tal como Marcos Mendes ou a doutora Manela Ferreira Leite. Não querem falar. É com eles. Vítor Pereira está no fim de ciclo no Futebol Clube do Porto. Ai, meu Deus, é muito mais difícil falar de futebol do que de política. Vou-te contar uma coisa porque eu acho que faz sentido. Eu faço televisão há uns anos e rádio, não sei o quê. Eu não faço futebol, já tive muitos convites para fazer os programas de futebol, mas não faço porque acho que quem faz política não deve fazer futebol. Acho feio, acho que não faz sentido. Não é que tire... Mas com uma participação especial no Alley da Bola, no SAP. Sim, isso era uma coisa que até me dava gozo, mas isso era outro tipo de registro. Agora, aqueles programas onde nós vamos fazer o boneco do Porto, Benfica Sport, eu não, acho que não devo fazer. Já fui convidado para alguns, mas não devo fazer. Já fui substituir o Zé Guilherme Aguiar no dia seguinte, 2 ou 3 vezes, mas é só porque assim que me pediu e filo com todo o prazer, e que sou muito amigo de Paulo Garcia, e agora, não acho que devo fazer porque acho que são mundos diferentes. Mas, dizendo isto, não comparas, não imaginas a diferença que há entre as pessoas que te telefonam e que te mandam SMS, e-mails ou te falam na rua para tu fazeres um programa de futebol ou política. Em futebol é 50 mil vezes mais. 50, aquilo é que tem força, aquilo é que é uma... Nada se suplanta ao futebol em Portugal e em muitos outros países, nada. A imagem... Eu fui ver o Porto Dublin, o Porto Braga a Dublin, no último final da Liga Europa. Final da Liga Europa. E fui com o Miguel Guedes, o homem que faz aquele programa. Trio de Ataque, que é dos Blind Zero. Exatamente. E que é um advogado de direitos de autor. Ele dava autógrafos como se fosse um jogador de futebol. É impressionante. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que Vítor Pereira vai ter um convite de um clube com prestígio em termos europeus. Assim vai ser bom. Eu acho que já chega. Acho que Vítor Pereira já cumpriu o seu papel no Porto. Muito obrigado e venha outro. O Benfica será campeão esta época? Provavelmente. Muita mágoa minha, com muita mágoa minha, mas eu estou convencido. Se mantiver tudo como está até ao fim, o Benfica vai ser campeão e vai ser um campeão absolutamente justo. O Benfica jogou mais, até este momento o Benfica jogou muito mais que o Porto. Foi uma equipa mais excitante, foi uma equipa que jogou melhor, é uma equipa que teve melhores resultados, que foi mais atacante.
Até agora, se o campeonato acabasse hoje, eu só tinha que dar uma coisa que odeio fazer, mas era os parabéns ao Benfica e meter eu a minha violinha no saco e lutar para que para o próximo ano o Porto volte a ser campeão. E o que faz falta, e o que fez falta, aliás, ao Porto esta época? Soluções? Está uma equipa cansada? Está uma equipa mais falta velha? Animar a malta. Para já, olha, faltou muito animar a malta. O Porto a equipa do Porto, na minha opinião, teve uma construção deficiente no princípio. Faltaram elementos, na construção do plantel faltaram 3 ou 4 coisas que eu reputo muito importantes que foram negligenciadas. Eu não acho que o Porto pudesse fazer um campeonato inteiro só com 2 laterais, um esquerdo e outro direito, sem soluções nem para um lado nem para o outro. Acho que o meio-campo foi profundamente negligenciado na política de aquisições. O Porto, sem o Luxo, sem o João Moutinho, sem o Fran, sem um deles, tem um meio-campo muito coxo. E o Luxo já tem 33 anos e uma carreira muito longa. O Fernando não aguenta tudo. E, quer dizer, faltando um deles, não havia mais soluções. O Castro ainda não é uma solução. O Defur acho que nunca o será. E, portanto, não foi feita uma boa aposta. Começou-se o campeonato que sem o ponta de lança suplente, quando Kleber já sabia que tinha que ser emprestado, e depois houve um conjunto de equívocos na construção da equipa mesmo, já com o plantel. Ismailov e Liedson? Ismailov e Liedson foram 2 contratações falhadas, na minha opinião, meio da época. Não era aquilo que nós precisávamos, apesar de ser 2 dos jogadores que eu gosto, não foi aquilo que nós precisávamos. E o treinador tem medo, é um drama que o treinador tem. Os treinadores portugueses têm esse problema, normalmente têm medo. Só houve 2, um sobretudo que não tem medo, que é o André Vilas Boas. O Mourinho, eu sei que é o teu herói, mas o futebol do Mourinho é um futebol medroso, é um futebol que não me agrada. Mas não tem nada a ver com os treinadores portugueses, o Mourinho, obviamente. Agora, o Porto teve esses déficits de construção e o treinador este ano não teve altura, também é verdade. Nós não podemos jogar sem extremos, tipicamente tem medo de jogar, tem jogadores bons noutros setores, mas a coisa vai correr melhor para o ano. E agora de futuro, Leonardo Jardim ou Domingos Paciência? Eu Domingos acho que ainda não. Leonardo Jardim veremos. Ou Leonardo Jardim, eu gosto muito de um treinador brasileiro, gosto muito do Mano Menezes. Este Celso Roth, espero que venha para o Sporting, que eu conheço bem o futebol brasileiro e, portanto, quero que o Celso Roth vá para o Sporting. Pelos melhores motivos, como é óbvio. Mas sabes que o Porto tem capacidade, tem outras hipóteses, tem o Jorge Costa, tem muitas outras hipóteses. O problema do Porto neste momento é que nós, na minha opinião, nós devíamos ter feito a reestruturação do plantel há 2 anos. E, portanto, vamos ter que a fazer num destes dias. E provavelmente o campeonato que devíamos ter perdido tinha sido o anterior. Isto é estúpido estar a dizer, mas provavelmente era isto que fazia sentido. Porque agora a reestruturação vai nos custar muito mais dinheiro. Porque o ano passado, se tivéssemos vendido a algumas pessoas que podíamos ter vendido, o Álvaro Pereira devia ter sido vendido pelo dobro, o Guarim muito mais caro, o que foi vendido, na minha opinião, barato, e havia outras possibilidades. Agora vamos ter que reconstituir o plantel e aqui é não só o treinador, mas muito mais coisas dentro da estrutura do Porto. Para uma resposta rápida, como ficará Pinto da Costa conhecido na história do futebol português? O maior presidente de todos os tempos, não só do futebol português, mas do futebol europeu. Pinto da Costa fez uma obra que ninguém no desporto internacional fez. Estamos a 4 minutos de terminar o nosso programa. A última pergunta é a seguinte: como se definiria Pedro Marcos Lopes ao olhar só ao espelho? Um gajo porreiro, pá. Um gajo porreiro, pá. Atenção, hein? Não temos aqui o Durão Barroso. Não, um gajo porreiro, pá. É isso. Pá, e um pai esforçado. Um pai esforçado. Não um pai esforçado, um pai esforçado. É isso que eu me defino. Muito bem, foi mais um Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana. Não percam a repetição do nosso programa segunda-feira às 9 da manhã. Beijinhos e abraços, até para a semana. Tchau, tchau.